bem, pessoal? Continuando aqui capítulo 8 da nossa apostila, relativo a material de salvatagem e sobrevivência no meio marinho. Importante nós sabermos que existem dois tipos de material de salvatagem. São os de uso individual e os de uso coletivo. Tá? Pode ser questão de prova. Exemplos de equipamento individual de salvatagem: o colete salva-vidas e a boia circular. Já abro um parênteses aqui para falar sobre o colete salva-vidas. Ele é considerado o principal equipamento de salvatagem. Tá? Lembrando que os coletes salva-vidas eles devem ser homologados pela Marinha do Brasil, tá? Mais especificamente pela Diretoria de Portos e Costas. Tá? E existem algumas regras de uso desses coletes. Tá? Já vamos falar mais adiante aqui. Os coletes salva-vidas, eles têm classes, tá? De acordo com o tipo de embarcação, com o tipo de navegação, né? A área de navegação, eles possuem algumas classes, tá? Algumas atividades também, então eles possuem classes, que vai da classe 1 à classe 5. Tá? Eu vou falar mais sobre o classe 3 e classe 5, que é o que mais interessa para a nossa prova. Tá? Só para deixar um pouco claro aqui, o colete classe 1 ele é usado em navegação em mar aberto, tá? Navegação oceânica. O classe 3, para a nossa prova aqui, ó, usado em navegação interior. Tá? O colete classe 5 ele também pode ser utilizado em navegação interior, segundo a Norman 03, ok? Então, se cair na nossa prova, se tiver alternativa, qual o colete utilizado em navegação interior? Se tiver alternativa classe 3 isoladamente, vocês podem colocar que é a resposta correta. Tá? Se tiver classe 3 e 5, também está correto. Tá? Então, nas alternativas, se tiver classe 1, 2, 3, 4 e 5 apenas, tá? Isoladamente, vocês podem colocar colete classe 3. E o colete classe 5 é usado para jet ski, né? Atividades que envolvam, esportivas que envolvam alta velocidade da embarcação. Então, relembrando aqui, colete classe 3, usado em navegação interior. O classe 5 também. Tem, aqui embaixo nós temos algumas recomendações. Né? Primeiro, todos devem ser homologados pela Marinha. Devem ter a bordo, né, na quantidade da lotação, tá? Ou às vezes na prova está a quantidade das pessoas autorizadas a embarcar. Tá? Guardar em locais apropriados, fácil acesso, nunca amarrados. Tá? E quando tiver que abandonar a embarcação, também tem aqui uma recomendação: usar os coletes com flutuadores para frente, tá? Parte do flutuador para frente do colete, para ele poder, né, desvirar uma pessoa desacordada, por exemplo. E também pular de pé e pernas esticadas, isso é questão de prova, tá? Forma correta de pular de uma embarcação ao abandonar essa embarcação. As boias salva-vidas, tá? As boias também, eu vou dar uma pulada aqui, elas têm que ter, né, uma retinida. O que é uma retinida? A retinida é um cabo, né, de no mínimo 20 metros de comprimento, tá? que é utilizado quando você lança a boia salva-vidas, né? A boia salva-vidas, quando você faz o lançamento dela para o resgate de um náufrago, uma pessoa que está na água, né? Ele tem que ser no mínimo 20 metros de material flutuante, porque às vezes a pessoa não consegue, né, ter acesso à boia, porém ele vai ter acesso, né, ao cabo que está flutuando na água e pegando o cabo ele vai conseguir acessar essa boia. Importante para nós também aqui na prova de arraso amador, a boia também é uma boia classe 3, usada em navegação interior. Tá? Vocês perceberem a diferença dela para a classe 2 é que ela não possui essas bandas refletivas. Tá?
não possui banda refletiva, mas o tamanho é o mesmo, tá? Então, se for perguntado na prova, boia usada em navegação interior, boia salva-vidas, ou boia circular, tanto faz, a mesma coisa, tá? Então, classe 3 e também o colete, classe 3, conforme já foi visto. Balsas salva-vidas. A balsa, tá? A balsa já partimos aqui para os equipamentos de uso coletivo, ok? Uso coletivo. E elas são usadas normalmente por embarcações, né, que fazem navegação em mar aberto, navegações oceânicas. Tá? É importante para a nossa prova, né, a cobertura da balsa salva-vidas, ela tem uma cor padrão. Ela tem uma cor padrão que é, aliás, todo equipamento de salvatagem elas têm essa cor padrão, que é esse alaranjado, né? Isso aí, de acordo com a convenção, o SOLAS, tá? Que cuida da parte questão de prova também. O SOLAS, ele cuida, ele gerencia toda essa parte de itens, inclusive de itens de sobrevivência. Então, foi preconizado que a cor padrão para os meios de sobrevivência, né, para os equipamentos de salvatagem, eles são da cor alaranjada, tá? Então, não esqueçam. Então, a boia salva-vidas, o importante dela, tá? Ela fica dentro de um casulo, fechada, tá? Ela fica dentro de um casulo, questão de prova também. E a sua utilização, primeiramente, você vai lançar, né? Quando for necessário, você vai lançar a boia na água, desculpa, a balsa na água, a balsa salva-vidas. Após ela cair, ainda fechada dentro do casulo, você vai ela tem um cabo, tá, que fica presa a uma parte fixa da embarcação, né, para, no caso de não dar tempo de lançar essa balsa, esse cabo ele vai sendo tesado, né, ele vai esticando até chegar a formar uma certa resistência e aí ele aciona as ampolhas de CO2 que tem dentro desse casulo que vai inflar a balsa aí em cerca de 20, 30 segundos, tá? E ela vai ficar dessa forma aqui. A revisão dessas balsas é feita a cada 12 meses e a substituição a cada 12 anos. Né? Recomendação importante também: primeiro, você pula na água, nunca sobre a balsa salva-vidas, né? E depois você embarca na balsa. Ok? Baleeiras, né? Existem navios de grande porte, né? Navios mercantes, navios que fazem navegação oceânica. Ao invés de balsa, né? Normalmente eles têm uma tripulação pequena, navios mercantes. Então é muito mais confortável você ficar numa embarcação de sobrevivência desse tipo aqui, numa baleeira, do que numa balsa salva-vidas, né? Então, como a tripulação é pequena, eu já vi baleiras dessa com capacidade para 50 pessoas, né? E as vantagens dela é que ela possui propulsão, ela tem tanque de aguada, né? ela tem ela consegue, né, ter uma maior quantidade de alimentos dentro da ração de sobrevivência. Ela tem motores, ela tem equipamentos de navegação, então ela consegue, né, se dirigir, por exemplo, a uma terra mais próxima. Ou, se for o caso, aguenta por muito mais tempo, porque ela é totalmente estanque a água. Ok? Então aguenta muito bem os intempéries aí. Aparelho flutuante, né? Isso aqui também conhecido como balsa rígida. Tá? A balsa rígida ela é empregada em águas interiores, tá? Apenas embarcações que navegam, fazem navegação interior. A parte central dessa balsa, né, ela tem tipo uma rede aqui no meio, tá? Questão de prova, destinada apenas a acomodar uma pessoa ferida, inconsciente ou uma criança, tá? Então, as demais pessoas, elas devem ficar aqui ao redor da balsa, tá? Flutuando, boiando dentro d'água e se apoiando aqui no que ela tem aqui que chamamos de linha de vida, tá? Toda a volta dela, ela tem umas alças aqui que são as linhas de vida, ok? Sinalizadores pirotécnicos.
Sinais de socorro. Destinam-se a indicar que uma embarcação ou pessoa encontra-se em perigo. Os sinais de socorro são dos seguintes tipos, tá? Para a nossa prova, o mais importante aqui, tá? Será o facho manual luz vermelha, ok? É utilizado em embarcações de sobrevivência para indicar a posição à noite, né? Vetorando ali, orientando o navio ou aeronave para a sua posição. Então, durante a noite, é um foguete, né? Chama também, é um foguete que emite uma luz vermelha, tá? Então, importante para a nossa prova, tá? E durante o dia, também questão de prova, né? Nós não vamos identificar a cor de luz durante o dia, fica difícil de identificar. Durante o dia, o sinal fumígeno laranja, flutuante laranja. É uma garrafinha que ela vai ficar soltando uma fumaça alaranjada, que é a cor preconizada aí, como já foi falado, tá? Ela vai soltar uma fumaça na cor laranja, indicando ali que ali tem uma embarcação de sobrevivência ou simplesmente tem um náufrago, né? Então, se tiver uma pessoa na água caída, você pode lançar da sua embarcação durante o dia um sinal fumígeno na cor laranja para indicar que ali nas proximidades daquele sinal fumígeno existe uma pessoa em situação de naufrágio. Mais importante isso aqui. Ó, sobrevivência. O conjunto de procedimentos e atitudes adotados por um grupo de pessoas ou por uma só pessoa que se encontra em situação adversa com a finalidade de serem resgatados com vida. Okay? Aqui adiante, principais fatores devem ser observados pelo náufrago em situação de emergência. Eu vou voltar só um pouquinho aqui só para uma questão de prova que eu lembrei, né? Se estivermos numa balsa salva-vidas, né, desse tipo aqui, e se aproximar dessa embarcação de sobrevivência aqui, um tubarão, né? O que deve ser feito? Então, a resposta correta é desferir golpes ali no focinho, na cabeça dele, com auxílio de um remo, por exemplo, tá? Então, se cair na prova, tem lá algumas opções, apitar, gritar, tá? Então, o mais correto, segundo alguns manuais aí, é desferir golpes, né? Para tentar afastar o tubarão. Aqui, os principais fatores devem ser observados pelo náufrago em situação de emergência, né? Lógico, primeiro aqui eu já coloquei a desidratação. É um dos piores, né? A desidratação ela causa, né, depois de alguns dias aí, 7 dias aproximadamente, ela já começa a causar vários problemas, né? Exemplo, os rins param de funcionar, em decorrência dessa parada já começa a afetar outros órgãos do corpo, tá? E pode levar o náufrago à morte em poucas horas após esse estado aqui de desidratação, tá? Informação importante, nunca beber água do mar, água salgada, tá? Ela tem muito sal e vai causar, né, o efeito oposto. Você acha que está se hidratando e ele está desidratando mais ainda. Alimentação insuficiente ou inadequada, né? Outra questão de prova sobre alimentação, né, que atualmente a ração de sobrevivência, né, a comida racionada ali dentro das embarcações de sobrevivência, elas têm muita coisa à base, muito alimento à base de açúcar, de glicose, né, para dar mais energia ali, tá? Já que não pode ser em abundância essa alimentação, como o próprio nome já diz, é uma ração, né, comida racionada. Então eles normalmente têm açúcares, tá? Glicose. Fatores climáticos, isso é óbvio, né? O clima influencia muito, tá? Ventos, chuva, frio, tá? Então, os fatores climáticos influenciam muito aí na sobrevivência. Inclusive, outra questãozinha de prova em relação a isso aqui é que a principal causa, assim, o que vai predominar, né, numa pessoa conseguir sobreviver ou não, é a temperatura da água do mar, tá? Temperatura da água do mar. Então,
é de suma importância vocês conhecerem isso aqui, que a temperatura da água no mar pode influenciar, né, na vida ou na morte ali do cidadão, principalmente, né, pelo efeito da hipotermia. Tá? Fatores psicológicos, obviamente. O aspecto psicológico do náufrago também deve ser, né, considerado como fator preponderante para a sua sobrevivência. Procedimentos básicos, tá? Para a sobrevivência. A água é prioridade, isso aqui já foi falado, né? Uma pessoa aí, segundo informações estatísticas, tá? Uma pessoa consegue sobreviver aí durante, sei lá, 40 dias sem ingerir alimentos, mas no caso da água, né, por conta da desidratação, essa pessoa vai sobreviver aí, em média, aí, né, depende de cada organismo, mas em média aí 7 dias, 6, 7 dias, tá? Sem ingestão de água. Já começa ali a ter falência múltipla de órgãos, tá? Importante aqui, nas primeiras 24 horas do naufrágio não deve ser ingerida água potável, né, da palamenta de sobrevivência ali. E por que isso? Né? Porque, obviamente, se você, né, está nas primeiras 24 horas, se tornou náufrago, você estava a bordo de uma embarcação, então subtende-se, né, que você já estava devidamente alimentado, hidratado, né? Então, você não sabe quanto tempo vai permanecer naquela situação de náufrago, então, nas primeiras 24 horas, não deve ser ingerida água potável. Só em alguma situação, quando, né, a pessoa, algum indivíduo que esteja na situação de náufrago, né, ela já esteja apresentando ali um quadro de desidratação. Aquela pessoa que estava no navio, mas já estava mareando, né, vomitando. Inclusive, outra questão de prova, tá? O principal cuidado, né, de uma pessoa que está vomitando é por conta da desidratação, que ele perde muito líquido ali no vômito, tá? Essa informação aqui, tá? Isso aqui são duas, tá? A cada 24 horas, a quantidade que a Marinha estipula, né? É de 2 porções dessa aqui de 350 ml. Então, se cair na prova de vocês, a quantidade correta, tá? Que o náufrago deve ingerir por dia, né? É de 700 ml. Seriam 2 sachês ali de 350 ml de água. Procedimento básico, né? Procedimento para abandono da embarcação, tá? Informação importante aqui, ó, no mar, a nossa embarcação ainda é o local mais seguro, tá? Então, é importante que o abandono nunca parta da pessoa ali, do tripulante, do passageiro, tá? Essa ordem deve ser dada pelo comandante ou patrão da embarcação, tá? Quando ele avaliar que a situação já tá caótica, tá sem condições ali de reverter, o comandante ele deve dar a ordem para abandono da embarcação, ok? E, como eu já falei, esse abandono, né, no caso de balsas, não deve ser pular diretamente sobre a balsa. O embarque, né, na balsa salva-vidas, aquela balsa inflável, deve ser, né, em lados alternados, né, para evitar que essa balsa, você não deve embarcar pessoas de um lado só, para evitar que ela vire, né? É mais importante salientar que também, mesmo que ela vire, né, uma condição adversa de tempo, essa balsa ela pode ser desvirada, né? Uma só pessoa consegue desvirar, lógico. Todos iriam para dentro da água e uma pessoa, né, sobe em cima, tem um tirante lá, ele vai puxar essa balsa, vai desvirar com uma certa facilidade. Homem ao mar, tá? Vamos falar que homem ao mar, uma bandeira, tá? Que identifica a situação de homem ao mar, essa aqui, a bandeira Oscar, tá?
que seria a letra O no alfabeto fonético naval, bandeira OSCA. Então, você passar por alguma embarcação que esteja içada essa bandeira, numa embarcação, daquela embarcação tem algum tripulante, algum passageiro, tá, na situação de náufrago. Né? Alguma pessoa caiu na água daquela embarcação. Algumas recomendações: jogar objeto flutuante, não perder o náufrago de vista, importantíssimo isso aqui, tá? O resgate deve ser a barlavento, né? Você vai ali contra a correnteza ou contra o vento, tá? Para fazer o resgate, para evitar algum acidente. E cai muito em prova isso aqui, ó, manobra de Boltakov, tá? Que essa manobra não vamos entrar em detalhes, mas ela permite, né, se você efetuar ela com eficiência, ela permite aqui que você retorne aqui exatamente na esteira, né, da onde sua embarcação passou. Sua embarcação está vindo aqui, caiu alguém na água, homem ao mar. Então você vai aqui desviar do seu rumo, né, 60 graus do rumo, tal. Depois desfazer o leme, e ela vai retornar exatamente na esteira, tá? E com a vantagem de evitar aquelas ondas de través, ondas laterais, ok? Então, só para a gente ficar por dentro aqui, manobra de Boltakov, se cair na prova, manobra para resgate de homem ao mar.